Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast aqui da Bridge Company. Meu nome é Fernando Batista, sou um dos sócios aqui da Bridge. Tenho um prazer enorme de contar com dois convidados incríveis aqui hoje. Antes de apresentá-los, eu só queria trazer um pouco do contexto, falar que esse aqui é o terceiro de uma série de 3 vídeos que a gente está trabalhando o tema transformação digital. Acho que é um tema super batido, é uma palavra, uma frase que está na cabeça de todo executivo de tecnologia hoje, toda pessoa envolvida com negócios de alguma forma precisa trabalhar com esse assunto, né? E a gente aqui ao longo desses 3 vídeos tentou trazer para vocês referências, boas práticas, definições mais concretas e agora realmente um pouco de dia a dia, de caso real disso acontecendo na prática. Então a gente abre com o primeiro vídeo trazendo uma visão mais estratégica e de tendências ligadas ao tema de transformação digital. O segundo vídeo da nossa série já trouxe 3 pilares de transformação digital ligados à integração ponta a ponta de uma organização, utilização de dados para tomada de decisão, cultura ágil e flexível, né, e bem voltada a um cliente na ponta. E hoje, para a gente coroar, fechar essa série aqui, a gente quer trazer um case de sucesso brasileiro, fantástico, de uma organização que cresceu muito, que todo mundo aqui conhece, fez uma jornada de transformação incrível, né? E vamos agora ver como é que toda essa literatura, essas boas práticas, como é que aterriza isso no dia a dia, que a gente vai ver que é um pouco mais turbulento, um pouco mais complicado do que acho que a gente imagina num primeiro momento. Sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para os nossos convidados se apresentarem, para a gente depois iniciar esse último bate-papo aqui. Luiz, puder começar contigo? Claro. Muito bem. Olá, Marcos, Fernando. Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência. É muito bom estar falando desse tema que, ao mesmo tempo, como você disse, ele é batido, ele é super relevante, porque ele é necessário no dia a dia das empresas, né? Então, transformação digital, apesar de ser um grande buzzword, ele precisa estar presente o tempo todo. Então, muito bom estar aqui compartilhando com vocês, com a Bridge, que é um grande parceiro da gente há muito tempo já. A gente fala um pouco disso aqui também, mas é sempre bom estar aqui trocando essa figurinha com vocês. Conta um pouco para a turma aí, né? A empresa de que a gente vai estar falando, tua posição hoje lá dentro, que daí a gente depois já passa pro Marcos aqui para avançar. Perfeito. Eu sou o gerente de governança de tech da XP. E ali a gente cuida de todos aqueles processos que são bem comuns, né? Tudo aquilo que chama de ITIL, de COBIT, de tudo isso, mas lá a gente procura ter uma governança bem mais aplicada, bem mais próxima do negócio. Então, é esse contexto que a gente está ali. E a XP, muita gente deve conhecer bastante, ou talvez nem tanto, mas falando um pouco ali, né, de abrangência, de tamanho da XP, hoje a XP, embora a gente chame sempre de XP, ela tem ali as 3 grandes marcas, né? Tem a XP, a Rico, a Clear. Então, tem um nicho para cada tipo de cliente ali. Hoje, a empresa ela tem, além de 7 mil colaboradores, a gente tem ali toda a gama de assessores. Hoje são quase 12 mil assessores. Então, isso torna a gente muito abrangente em território também. Então, para controlar tudo isso, não é simples. Você não pode ter uma governança convencional. Então, esse é um pouco do contexto que a gente está inserido ali hoje. E hoje vocês estão com que ordem de grandeza de valores em custódia, só para a turma ter uma noção? Legal, uma boa pergunta. Nós estamos com 870 bi de custódia, rumo a 1 trilhão, É um dinheirinho. 870 bi de custódia atualmente. Não, maravilha. Marcos, se apresenta um pouco aí para o pessoal, por favor. Obrigado, Fernando. Luiz, olá, tudo bem? Bom, sou Marcos Leite, eu sou arquiteto de soluções da Software AG, parceira da Bridge também. Software AG é um importante fabricante de tecnologia há muitas décadas, são mais de 50 anos, e hoje o nosso portfólio de tecnologia ele é focado em transformação digital. Em 3 grandes unidades de negócio são extremamente importantes para a transformação digital, que tocam integração com o mundo real, integração entre sistemas, tecnologias e parceiros, e a própria suporte tecnológico para as jornadas de transformação. Estou no mercado há 35 anos, e aí minha contribuição hoje aqui, muito modesta, é tentar enriquecer tudo o que vai ser discutido e aprender bastante também com a jornada da XP, que é uma jornada memorável, é uma empresa brasileira do Sul que orgulha muito o território nacional com o resultado e com toda a performance ao longo de 2 décadas. Muito bom.
Pessoal, então já vimos que vamos falar da XP, uma empresinha de 7 mil funcionários, quase 900 bilhões, né, em custódia, hoje com uma operação internacional, aberta em bolsa de valores e que há 2 décadas era um pequeno escritóriozinho no sul. Então imagine essa jornada aqui, né, passando por todas as fases possíveis de uma startup, scale-up, agora uma grande empresa listada em bolsa. Vamos tentar entender como é que essa organização lidou com o tema transformação digital. Acho que a posição do Luiz é uma posição super estratégica lá dentro, né, como head de governança, porque é uma área que tem um olhar completo. É a área que precisa ajudar, enxergar tecnologia como um todo, ajudar a tecnologia a se conversar com o negócio, fazer isso encaixar direitinho, né, e virar realmente viabilizar essa máquina de crescimento aqui que a gente acompanhou. Bom, Luiz, se puder narrar para a gente um pouco, né, com as tuas palavras, com a tua vivência interna, como é que foi esse processo de transformação, se você vê fases diferentes nele, comentar um pouquinho, né, das dores. A gente pode começar talvez ali da empresa um pouco menor, se trazendo como é que funcionava, a parte de sistemas, quantas marcas já tinha, o que era a preocupação de vocês naquele momento, como é que vocês estavam trabalhando essa parte de dados, de cultura, de integração ponta a ponta, a visão do cliente, né? Acho que ao longo dessa tua narrativa aqui, a gente vai dando uns pitacos, eu e o Marcos aqui, para enriquecer a conversa. Boa. É uma pergunta boa e tem muita história nesse meio aí, né? Vou tentar resumir aqui do meu ponto de vista, porque a empresa vai fazer 22 anos, então imagina o quanto de água que já rolou por aí. Quanto tempo você está na empresa? Eu estou há 5 anos na XP, 5 anos e meio na XP. Mas a empresa ela tem 22 anos. E, de fato, ela nasceu no Sul, na famosa salinha de 25 metros. Se você procurar no Google, vai ter lá o Guilherme Benchimol, que é o fundador, outras pessoas que estiveram ali no momento da fundação, e de lá para cá ela só veio expandindo, veio aumentando. Então ela começou ali no Sul, nessa salinha de 25 metros, depois ela foi para o Rio de Janeiro, ficou mais um tempo, mas a maior parte da operação dela, a maior parte do tempo dela operando foi em São Paulo. Então já está quase que as 2 décadas inteiras já está aqui em São Paulo. Então, há um tempo atrás o prédio era na Faria Lima, aqui pertinho da gente, agora ela ainda tem sedes físicas, mas a gente está no modelo híbrido que a gente chama de Anywhere. Então, tem pessoas que trabalham no escritório, mas é opcional, e a maior parte das pessoas trabalha home office. E o mercado de atuação, ele começou ali com um pouquinho de educação, então a ideia era como que eu mostro para o brasileiro que ele também pode investir. E a corretora já veio logo na sequência, e depois disso as marcas de corretora foram ganhando força, como a Clear, a Rico, a própria XP foi expandindo bastante, e mais recentemente, nos últimos 2 anos para cá, a XP tem explorado ali o segmento de banco. Então tem o Banco XP que está em atividade. Então, tentei dar uma resumida aqui, né, de como foi a história lá do comecinho, qual o nicho, e até essa migração aí, né, do Sul para o Rio, do Rio para São Paulo. Então, e nesse contexto todo, é claro, né, teve muita movimentação, teve muita tecnologia, teve muito momento de transformação digital. A transformação não entendo que seja... tá feito, como a gente estava conversando, né, Marcos? Acho que não é um capítulo que você termina e vira a página, ok, está transformado. Acho que não existe isso. Então teve camadas, se a gente pode dizer assim, teve momentos de transformação digital, e sem dúvida que esse foi um grande diferencial para trazer a XP onde está. Falando um pouco da história recente, há 3 anos atrás a XP resolveu abrir capital, o IPO ali da XP. Então é uma empresa listada na Nasdaq hoje, e esse foi um grande momento foi um push, um grande momento de transformação digital também. Teve outros momentos, mas esse foi um momento bem marcante e que, sem dúvida, foi quando a tecnologia fez muita diferença na estratégia da companhia. Então, falando um pouquinho aí do que rolou mais perto aqui, mais recente da gente, é nessa linha. Luiz, a XP tem uma história bem interessante. Eu gosto muito desse capítulo do surgimento, dessa vocação de apoiar o pequeno investidor, de aproximar o pequeno investidor da corretora, de popularizar o acesso ao investimento, que teve lá no nascimento, essa percepção da necessidade da educação financeira e todo o investimento que teve nessa área lá no começo da história da XP. Então,
a minha leitura é que a XP surgiu customer-centric, né, muito preocupada com o seu cliente. Ela evoluiu muito customer-centric. 2 décadas depois, a XP continua sendo customer-centric, depois de ter crescido tanto, de ter 800 bilhões de reais de custódia, de ter aí 7, 8 mil funcionários. Uma empresa deste porte, desse tamanho, com 3, 4 milhões de clientes, continua sendo customer-centric? E se continua a sua leitura, como consegue ser customer-centric? Qual que é a prática da XP que mantém esse gene dentro do DNA dela? É uma pergunta muito boa, tá? E Marcos, eu vou te responder com um ponto de vista pessoal aqui, que eu entendo que a empresa, quando ela deixa de ter o cliente no centro, ela começa a morrer. Então, a XP sim, ela mantém o DNA. Inclusive, um dos valores da XP, se você circular pelos corredores lá da nossa sede, tem escrito nas paredes lá os valores da XP, e um deles é foco no cliente. Então, é quase que um mantra, esses valores, e um desses 4 valores é o foco no cliente. E por que o foco no cliente, né? Primeiro por isso, eu acho que quando a empresa ela deixa de ter o cliente ali no centro, a necessidade do cliente, né? O mercado é formado por pessoas. Essas pessoas a gente chama de cliente. Quando você tira o cliente do foco, a sua empresa ela está perdendo a motivação de existir. E como que você mantém isso, além de ser um dos valores, que é sempre repetido e tudo mais? Você precisa ter isso vivo, isso precisa ser uma realidade, não pode ser apenas um quadro na parede. Um exemplo que me ocorre muito bom agora, nós temos lá naturalmente, né, as áreas de atendimento ao cliente, voltadas para satisfação e tudo mais, e nós temos um evento que acontece algumas vezes no ano que se chama X-Day. O que é o X-Day? O X-Day basicamente é o seguinte, é onde a diretoria, a alta diretoria, os líderes, eles sentam ali naquela baia de atendimento ao cliente e eles vão conversar com o cliente ali na hora, no call center. Então eles ouvem o que está acontecendo no cliente. Os diretores eles até falam, né? Se você quer interpretar a empresa, você olha um gráfico. Se você quer entender a empresa, você tem que sentar aqui. Então isso passa esse calor, essa proximidade. Então eventualmente em algum X-Day você pode ligar lá e propriamente monte atender e resolver o seu problema. Então é uma prática que é bem comum e isso uma das práticas, mas isso mantém vivo, mantém o foco no cliente aquecido, né? Porque você começa a sentir as dores, você começa a perceber o que realmente pega, você começa a não interpretar somente os números, mas você começa a ver se realmente faz sentido aquilo que fala, opa, peraí, esse cliente aqui reclamou disso, tá, peraí, você começa a puxar um fio ali, este departamento, e essa linha de negócio, e esse produto, ele está tão eficiente quanto a gente está pensando? Então acho que essa proximidade é super importante. Na nossa experiência, né, com empresas muito focadas no cliente, a gente observa pelo menos 2 tipos de perfis diferentes, né? Uma empresa massiva, com um número muito grande de clientes, e que observa o cliente como uma coletividade, e aí usa muito intensivamente a tecnologia para entender as necessidades desse grupo, né, como esse grupo se movimenta, né, quais são as demandas desse grupo, mas sempre vendo como um coletivo. Né? Existe um outro perfil de cliente também, de empresa também centrada na necessidade do cliente, que usa também intensivamente a tecnologia, mas trata o indivíduo, as necessidades do indivíduo. Né? Não tem modelo certo, não tem modelo errado, né? Mas são 2 modelos muito diferentes, os 2 dependentes de tecnologia, porque hoje não dá para você ser customer-centric e trabalhar com um volume muito grande de clientes, vocês têm 3, 4 milhões de clientes, sem você usar a tecnologia. Qual que é o perfil da XP? É uma empresa que observa, né, a organização e os movimentos de todos os seus clientes, ou é focada no perfil individualizado? Se eu sou o cliente da XP, eu sou tratado individualmente, as minhas necessidades, eu tenho canais aptos a me responder como pessoa, conhecem a minha necessidade como pessoa, ou um atendimento que pode ser muito bom também, mas um atendimento mais massificado. Tá. O que eu entendo, tá? Qual que é o cenário que a gente está inserido? Eu acho que nós não estamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Eu entendo que as linhas de negócio da XP, as marcas da XP por si só, elas já são formadas para atender públicos diferentes, então são perfis diferentes.
Atende ali desde a pessoa que ela é inicialmente desbancarizada e daqui a pouco começa a ter essa cultura, esse linguajar e entrar no mercado, até o cliente private, que tem um patrimônio muito alto e tudo mais. Então, tem linhas que atendem perfis diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, a Clear, ela é mais voltada para o cliente de um perfil mais agressivo, de renda variável, que gosta de fazer um swing trade, day trade. Então, é um tipo de cliente, é um perfil de cliente que ele já tem um aculturamento bem razoável, ele já é bem familiarizado com isso. Então, a Clear tem um perfil. Se você pega a Rico não. A Rico ela já é um outro tipo de cliente, aquele cliente que ele precisa de uma conta digital, ele precisa fazer movimentação, ele precisa ter transparência na informação, então facilidade ali para navegar no aplicativo. Se você pega a XP, ela já é um portfólio um pouco maior, talvez um pouco mais, tenha nichos ali dentro que seja um pouco mais complexo. Então você tem perfis diferentes. Acho que isso acaba aproximando o cliente, você acaba criando maneiras mesmo que um cliente que ele, poxa, eu não sou tão, para mim não é tão comum a linguagem de investimento. Tá, ok, você vai encontrar sua porta de entrada em algum desses lugares. Tem outros produtos e outras marcas também, mas essas são as principais, né? Você vai acabar encontrando ali a sua tribo. Você vai acabar se identificando com alguém ali para você se aproximar do mercado. Por quê? Voltando lá, né, no primeiro ponto. O propósito da XP é mudar a vida financeira do brasileiro. Como o brasileiro investe. Então você tem que traçar um perfil que tenha a ver com o brasileiro. Não adianta você fazer um super produto, extremamente complexo, com um linguajar super rebuscado e que não vai atingir o público. Mas também você não pode fazer aquilo extremamente simplificado, porque talvez não conquiste aquele investidor que ele está mais no dia a dia. Né? Então tem linhas ali. Acho que tem um ponto super curioso, né, nessa tua fala. Você traz bem esse posicionamento de mercado, né, como é que divide, como é que tenta atender públicos diferentes. A gente já teve a oportunidade, né, de fazer alguns projetos juntos. Acho que enxergando a cozinha do restaurante, assim, de dentro de casa, acho que é super legal dar um pouco de visibilidade para o pessoal sobre, nossa, que mecanismo entrega essa visão para o cliente, né? E acho que eu, pelo menos aqui, consigo perceber alguns, assim, de vivência nossa, né, em conjunto. Vários trabalhos de mapeamento de jornada de cliente, quantos foram feitos, né, em momentos diferentes do crescimento de vocês, para identificar principais pontos de contato, principais dores, tecnologias que sustentam aquela jornada que é mais crítica, que eu tenho que dar mais atenção, posicionamento dos times de tecnologia com times de negócio por produto. Então, squads debaixo de tribos, em cima de grandes temas de renda variável, né? Então, acho que tudo isso traz uma lógica, né, de produto que é bacana, que olha e aponta. E essa preocupação com o mapeamento da jornada do cliente, como é isso? Vou explicar, né, a minha dúvida. Existem organizações, também a gente tem bastante experiência com isso, que trabalham algo que a gente chama de chassi. Então, tem uma jornada básica que se aplica a todo o perfil de cliente e se estende cada uma dessas jornadas para públicos específicos. E tem organizações que não, que assim, é cliente a cliente, perfil a perfil. Eu trato aquele cliente na jornada específica dele, com um produto específico para ele, né? As organizações que trabalham com o chassi básico, né, da jornada e derivam, especializam, né, elas conseguem mapear super rápido a jornada e ter uma visão mais rápida do que está acontecendo, de como atuar em cima da jornada do cliente. As organizações que são bem detalhadas, que tratam perfil por perfil, jornadas muito especializadas, né, elas têm um tempo maior para amadurecer essa captação, mas elas são mais precisas, uma visão melhor. Como que é essa abordagem para vocês? Né? Vocês trabalham com perfil a perfil, processo a processo, produto a produto, identificando cada uma das jornadas e cada uma das dores, cada um dos pontos de contato, com os perfis segregados, ou trabalham, né, tem uma visão geral básica e vão especializando de acordo com o tipo de jornada? Muito, muito boa pergunta, Marcos. A jornada do cliente, seja ela, né, de uma maneira ou massificada ou individualizada, ela é super importante porque geralmente é isso que vai detectar ali qual que é a experiência do cliente, quanto que ele está satisfeito, quanto que ele está tendo problema com a sua plataforma, com a sua solução, com o seu produto. E eu entendo que são fases, tá? Eu acho que são fases de amadurecimento.
qual que é o momento da XP ali? No primeiro momento, a gente tinha uma visão mais massificada sobre a jornada específica. Ok, o que eu estou chamando de jornada? Esse produto aqui ele é fundamental para o cliente e a gente precisa saber quais são todos os pontos que esse cliente passa para ver se ele está tendo uma boa experiência. Um bom tempo de resposta. Imagina, por exemplo, um cliente que é um trader. Então, o tempo de resposta para ele é essencial. Isso faz parte da jornada dele, faz parte do pacotinho ali daquele perfil. Outro cliente não, outro cliente ele tem ali conta digital, tem cartão XP, ele utiliza os serviços bancários, ele tem o Pix. Legal, o Pix é uma outra jornada mapeada. Então, esses produtos, o Pix, Trader, Latência, plataformas de home broker, eles são mapeados de acordo com essas plataformas. Se está tendo um bom tempo de resposta, se tem uma boa disponibilidade, se a experiência, a navegação do cliente está boa. Então, está falando aí por jornada, né? Quase que por produto a gente está olhando aí. E esse é o que a gente pratica até este momento. Inclusive, a Bridge nos ajudou bastante nesse mapeamento dessa jornada. Não é simples você mapear a jornada de um cliente, como o Fernando conhece bem ali. É um ambiente complexo, é um ambiente grande, né? Tecnologicamente é uma rede muito grande. Mas qual que é o momento que nós estamos agora? Na segunda linha. Onde além de ter o mapeamento massificado, por perfil de cliente, por produto, etc. Agora não, agora é o track do cliente, track do indivíduo. Legal, por onde esse cliente passou? Qual foi a insatisfação dele? Como é que a gente liga os pontos entre na hora que ele teve uma lentidão lá na hora de logar no aplicativo e uma possível reclamação? Então, esse é o momento que nós estamos exatamente agora. Então, eu entendo que são fases, são momentos de amadurecimento. É um processo contínuo. É um processo contínuo. Eu acho que não tinha como chegar nesse segundo cenário sem passar pelo primeiro cenário. Porque aí você não conhece sua estrutura, você não conhece seus produtos, você não conhece qual que é o perfil, as personas que você tem ali. E esse drill de você buscar ali, vamos dizer assim, por CPF, é um fruto do primeiro, é um step, né? É um subcapítulo ali. Então esse é o momento que nós estamos agora. É um mapeamento para dar uma experiência mais individualizada para o cliente. Acho que você até, na tua fala, trouxe um ponto, vou pegar um gancho, Luiz. Puxa, acho que essa segunda jornada mais detalhada requer uma análise de dados, requer outra ciência, né? Sim. Como é que foi essa jornada de dados de uma empresa que comprou outras marcas, tinha tecnologia legada, trouxe tecnologia nova para sustentar um crescimento gigantesco? Eu lembro lá atrás de um pouco projeto de CMDB para tentar integrar e criar um pouco né, assim, organizar esse ambiente tecnológico complexo, vários esforços ali de começar a construir indicador de gestão, monitoramento mais ativo geral da operação de vocês. Como é que foi um pouco essa jornada aí de dados, cara, com esse ambiente complexo tecnológico? O Fernando não vale porque ele conhece por dentro a XP. Então, ele conhece bastante ali do que a gente aplicou, ajudou bastante a gente também. Né? Mas o que eu entendo? Né? Se você não fizer uma jornada dessa, se você não tiver dados, você vai sair do outro lado? Provavelmente vai. Talvez de uma maneira não muito estratégica, talvez perdendo bastante, sofrendo muito ali, mas provavelmente vai. Né? Vai ser mais talento do que estratégia, mas vai. Mas é essencial para você ter sucesso, você ter esses dados na mão, você ter isso mapeado. Não é simples, principalmente quando você tem uma outra marca chegando, uma outra marca nascendo, não é simples, precisa de alguns movimentos de coragem ali. Pensa o seguinte, né? Às vezes você tem duas empresas que estão se juntando ali na hora, duas marcas, e uma já tem uma ferramenta adquirida, tal, e a outra tem uma outra que faz similar, só que é um outro fornecedor. Como é que você convive com as duas? Às vezes tem que tomar um movimento de coragem e falar, olha, a gente vai ter que migrar. Vai doer, mas vai fazer mais sentido para o médio e longo prazo se a gente migrar para cá. Então, acho que o primeiro ponto tem que ter alguns movimentos, algumas decisões ali de coragem mesmo para isso aqui tem que dar certo. Então, legal. Então, vamos por esse caminho aqui todos. Vamos juntos aqui. Então, esse é um ponto. Outro ponto você precisa conhecer os objetivos ali da empresa para você ter uma boa mineração de dados, vamos dizer assim. Você precisa saber o que é o propósito daquilo para você fazer um bom filtro, você transformar aquele dado em alguma informação, porque senão fica o famoso dado pelo dado. Isso para que serve? Muito disso, Não serve para nada, ele não conecta nada com nada, então ele é dado por dado. Então você tem que ter o que esse dado está me respondendo?
que eu quero saber? Eu quero saber o perfil do meu cliente, quero saber a eficiência, eu quero saber meu nível de automação ou de ineficiência, eu quero saber quão estratégico é esse produto para o meu mercado, eu quero saber... então você tem que saber qual que é o perfil ali daquele problema, daquela empresa, qual o problema que você quer responder, e aí sim, em cima de dados. E aí depois em dados, é claro, você tem que ter pessoas boas, você tem que ter um processo que sustenta para que aquele dado ele sempre chegue mais estruturado possível, vamos dizer assim, com um data lake, alguma coisa desse tipo. Mas também não é simples, né? Você tem que fazer muitas e muitas rodadas, muitas conversas, entender de muitas ferramentas, saber quais são as origens daquilo que você precisa de fato para tomar decisão. Às vezes você tem muitos dados em uma ferramenta, mas não é uma ferramenta estratégica, ela não é uma ferramenta que te responde aquilo. Às vezes você precisa de uma ferramenta que quero saber lá do meu operacional da empresa. Legal, você tem que saber exatamente qual ferramenta você vai extrair. Então você tem que ter, acho que, resumindo aqui sobre dados, né? Primeiro você tem que ter um bom mapeamento de quais são as fontes. Segundo, quais problemas que você quer resolver com aqueles dados, quais respostas você quer dar. E aí sim você começa a montar, né? Montar ali as informações, aquilo acaba virando informação rica para tomada de decisão. Mas antes você tem um grande trabalho para se organizar ali. Luiz, no caso de uma empresa como a XP, né, o dado ele vive uma entrega dual para a organização, né? Ele pode ser utilizado para eficiência operacional da própria organização, da própria XP, mas ele naturalmente tem um valor como produto, como valor agregado no produto entregue para o cliente da XP. Né? E são duas tratativas diferentes, né? São dois usos diferentes. Como é que vocês se organizam? Né? Vocês têm uma disciplina de uso do dado enquanto produto que tem que entregar para o cliente, para auxiliar o cliente em tomada de decisão, separada da disciplina interna de estratégica, de entendimento como está a dinâmica de negócios, separado, são duas áreas, são duas cabeças diferentes cuidando, ou vocês consolidam isso e é tudo tratado debaixo da mesma abordagem de tecnologia, de processos de governança? Como é que vocês se organizam? Bom ponto. Hoje, na XP, ele tem ali diretorias diferentes. Né? A área de dados ela está com uma parte da tecnologia, a área que cuida dos dados ali. Inclusive, é uma das minhas áreas, né? É a área de dados. Está dentro de tecnologia, mas ela tem uma liderança própria, ela tem um foco próprio, e ela é isenta de qualquer viés, vamos dizer assim. Então, isso dá uma riqueza muito boa, porque você traz provocações diferentes para quem quer que seja, né? Para outra diretoria, para a mesma diretoria, para o desempenho, para o quanto a empresa está entregando de fato para o mercado, para o quanto o produto está rendendo de fato. Mas hoje na XP está dentro de uma diretoria, naturalmente, mas a gente faz provocações para N diretorias, inclusive a nossa própria. Então, assim nós estamos organizados hoje. E as fontes de dados, aí é uma coisa diferente, né? As fontes de dados, elas são N. Elas estão em vários lugares da empresa. Depende, você quer informações do back-office, você quer informações de renda fixa, você quer volume de negociação de renda variável, você quer market share, você quer churn de cliente, são N fontes. Então, acho que isso também dá uma visão mais isenta, porque você acaba pegando dados cruzados, você acaba pegando dados que são de outra competência, de outra disciplina, e aí você consegue levar insight mais puro, mais com um sentimento de dor de cliente, né? Esse cliente aqui, toda vez que acontece esse cenário, ele migra para cá. É um churn de cliente que a gente precisa tratar. Então, eu acho que fazer essa coleta cruzada que é a graça do negócio, que é a chave do negócio. Então, essa coleta ajuda bastante a gente trazer provocações aí para N BUs, N produtos. Acho que aqui até, Luiz, a gente atua bastante, né, com essa parte de dados, governança de dados, estratégia de dados, assim, de outros clientes, eu tenho a impressão de que esse é um tema, mais do que os outros, que ele não acaba. É quase como se é uma eterna... Terminou um andar do prédio, próximo. Quantos andares vai ter? Não sei, é infinito. Parece que assim, principalmente num negócio com esse crescimento, no mercado que ele é tão dinâmico, porque migração de sistema, em algum momento você tem que falar que o projeto acabou e agora começa a sustentação. Né? Assim, dados, não sei se você compartilha, né? Queria até a opinião de vocês nesse sentido.
sentimento que eu particularmente tenho, acompanhando alguns clientes já há algum tempo, mexendo com esse tema, é que você nunca está maduro o suficiente. Assim, ele é um tema sempre eternamente em construção. É sempre um ongoing. Não é que eu viro a chave e falo, ah, não, agora é só sustentação de painéis, show, fechou a portinha. Assim, você dá até uma respiradinha. Você fala, opa, acho que terminou um ciclo, vamos iniciar outro agora, né? Vem outras diretorias, outros problemas de negócio, outras análises, outras... E me parece que ele é uma coisa assim contínua e eterna, né? Queria pegar a percepção assim de vocês. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, compartilho com a mesma opinião, mas eu tenho um ponto de vista do porquê isso acontece, né? Concordo com você, acho que é aquele prédio que nunca acaba. É um prédio, quantos andares? Não sabemos. Vai subindo o andar aqui. Acho que sim, você tem que entregar etapas do projeto, né? Essa ferramenta, esse dash, essa solução entrega isso. Fechar capítulos, né? Fechar capítulos, que senão você também não tem, você não tem um final para o seu cliente poder consumir aquele dado. Então você tem que fazer as entregas, né? Mesmo que você incremente depois. Mas por que eu acho que esse incremental, esse andar sempre sobe? Por causa do cruzamento dos dados. Às vezes você tem dados novos na jogada, mas muitas vezes não são dados novos, são cruzamentos novos. Você começa a traçar lá, falando ali da nossa área, da tecnologia, comportamentos de tecnologia do seu ambiente, desempenho do ambiente com o comportamento do usuário. Pô, é uma outra visão. Aí você começa a ter dado, você vai puxando o fio, né? Você vai criando coisas ali, é quase que infinito. Então acho que por que nunca acaba? Porque os cruzamentos, eles são infinitos. Praticamente. Você pode cruzar quase que qualquer coisa, desde que faça sentido para o seu negócio, né? Então acho que esse é o meu ponto de vista de por que nunca acaba o fornecimento de dados. Temos 3 findings interessantes que até agora eu observei, né? O primeiro finding que você trouxe aqui, Luiz, essa dedicação à experiência do cliente, à jornada do cliente, é um processo contínuo. Não é algo que eu fiz e acabou, né? A gente viu agora também, né, a mesma sensação com relação à governança de dados, à estratégia de dados. Também é um processo contínuo. Nós fazemos entregas sucessivas, novas demandas vão aparecendo, o próprio volume de dados vai permitindo análises diferentes, análises mais ricas, né? Dados podem ser correlacionados, eventos podem ser correlacionados, então é uma jornada que não se encerra, é um processo contínuo, e a própria transformação digital, que é o que nós estávamos conversando antes. Não é estou transformado, acabou, né? Terminei, estou transformado. Então, esses tópicos, né, eles têm essa correlação, eles têm essa característica comum, né? Dificilmente, quando a gente toca essa dinâmica, a gente vai encontrar um evento que se encerra em si mesmo, que não é parte de uma evolução contínua. Eu não consigo visualizar isso, né? Você pode citar qualquer um dos temas relacionados com transformação digital, eles têm sempre a mesma dinâmica, né? Inclusive temas muito tecnológicos. Quando a gente fala de segurança, é óbvio que é jornada contínua, né? A gente continua sendo constantemente assediado e sendo atacado, então a segurança continua se desenvolvendo continuamente. Quando a gente fala de proteção a dados, quando a gente fala... todas essas jornadas laterais também fazem parte desse mesmo movimento contínuo. Então, eu acredito que é muito mais uma mudança completa, estrutural. A maneira como nós fazemos muda, isso é incorporado by design na nossa prática, nas nossas organizações, do que propriamente uma moda que nós estamos vivenciando, né? É transformação efetivamente, né? Você muda a forma antigamente era essa, agora tem uma nova forma, e a nova forma ela inclui esta dinâmica constante de revisitar e refazer e melhorar, e aprender com o erro, né? E aprender com os acertos, mas aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Com dados, né, nós estamos num momento muito, muito sui generis. Nós chegamos numa evolução tecnológica onde nós temos alto poder computacional a baixo custo para fazer um uso intensivo dos dados. Então, hoje está ficando cada vez mais barato. E tem promessas aí que estão cada vez mais próximas, né? Computação quântica, né? A computação quântica, há 2 anos atrás, era a feira de ciência, era coisa de... né? Hoje já não, já é visto como esboço em portfólio de grandes organizações, computação massiva, grids de computação, então a gente está cada vez mais habilidoso para usar os dados. Isso também motiva que a gente consiga ensejar cada vez cenários mais interessantes. Pensa grande,
Começa pequeno, vamos entregar agora, né? Mas se move rápido, né? Pensa grande, começa pequeno, vou entregar o dash, vou entregar a análise, vou entregar o minerador, vamos entregar a ferramenta e vamos ter um sequenciamento, né? Que é parte até da cultura ágil, que é outro tópico, né, que está relacionado com a transformação, que é muito importante. Acho que é exatamente esse teu gancho final que eu estava pensando quando você estava resumindo, né? A lógica do sempre fazer, nunca parar, né? Sempre mudar, sempre evoluir. Cheira a cultura, né? Fazer sempre é cultura, né? Quer não evoluir, quer resistir, ou quer evoluir sempre, buscar novidade sempre, entender que é uma eterna busca. Acho que é um hábito quase organizacional, precisa ser aprendido, né? Você cria um hábito de sempre estar mudando, evoluindo, transformando, que é absolutamente cultural e fantástico, que eu acho que é um tópico que vale super a gente explorar um pouco mais aqui, que me parece que se existe um elemento constante na XP é a cultura de mudança, adaptação, flexibilidade que você precisa ter para você entender que hoje você vai jogar pela direita, amanhã você vai jogar pela esquerda e que as coisas vão mudar e que, né? Então, acho que vale aí, Luiz, você, né, dar uma palhinha de como é que funciona, como é que essa parte mais de cultura, de pessoas, como é que você enxerga isso? Você vê isso dessa forma, que isso é um pilar de sustentação super importante, né, nesse processo de transformação digital, né? Qual que é a relevância, o protagonismo que você acredita que isso tenha? Sim. Para você perpetuar e continuar fazendo bem, né, acho que precisa ter um aculturamento, precisa fazer parte de uma cultura. Senão realmente vira uma moda. Vira legal, alguém veio aqui e mostrou pra gente como faz, essa pessoa foi embora, acabou a cultura. Levou com ela. Não pode ser. A cultura ela tem que ser, ela tem que permear todas as camadas, ela tem que fazer parte ali realmente do DNA das pessoas que estão ali naquele grupo, né? E a XP ela tem muito disso. Falei lá do primeiro valor lá, que era o foco no cliente. Tem os outros 3 valores também, falei que eram 4 valores no total, né? Então tem o foco no cliente, tem o mente aberta, tem o espírito empreendedor, e eu tenho o sonho grande. Então, se você pensar nesse conjuntinho, sonho grande, espírito empreendedor, mente aberta, você começa a ver por que a ciranda está sempre girando. Você tem o espírito empreendedor, você tem intraempreendedorismo na sua veia. Quando você chega no seu departamento, hoje é difícil falar em departamento, porque a palavra é até antiga, né? Ainda mais em tempos de home office, mas quando você chega ali para trabalhar com o seu time, sua squad, você começa a empreender, você começa a ver o que pode ser mais eficiente. Poxa, isso já começa a dar aquele comichão, né, de incomodação. Eu tenho que continuar fazendo a roda girar, porque a minha cultura é essa. Eu optei por essa cultura. Então, esses valores, eles fecham esse círculo de cultura que é muito presente. Isso a gente prega bastante na XP, tanto que outras companhias também, mas na XP é bem presente que você precisa optar por aquilo ali, se aquilo está alinhado com os seus valores. A empresa tem os valores, legal, são esses 4, como eu falei, mas se aquilo está alinhado com o que você pensa, senão vai ficar incômodo, vai ferir, vai ficar ruim, não vai fazer parte do seu dia a dia de verdade. Então a gente procura trabalhar bastante ali, toda a fase de onboarding, de contratação, de treinamento das pessoas, de análise de perfil, para ver se realmente essa pessoa ela tem esses valores junto com ela. Porque o trabalho de convencimento é consequência, Mais os resultados fácil, né? são consequência, trabalhar em grupo é bem mais fácil. Não que seja um mar de rosas, não é isso, mas você entra muito mais alinhado com um monte de expectativa. Você entra muito mais alinhado com, legal, eu sei qual que é o ambiente que eu estou. Isso conta muito para ambos, né? Para a empresa, para o colaborador. Então, falando de cultura, esses são os valores ali que eles estão o tempo todo presentes. Então, as pessoas elas são incentivadas dessa forma, e também toda a meritocracia ela é baseada em cima dos valores, do perfil da pessoa baseado nesses valores. Então acho que isso ajuda bastante, quando você já tem pessoas que elas já estão brifadas de, olha, estamos indo naquela direção. Faz parte da sua cultura também? Faz. Me identifico muito. Então vamos embora. Então vamos junto. Então acho que isso é mais fácil do que, puxa, contratei uma consultoria super bacana, tem as melhores técnicas, tem o framework do momento, tá aqui a cartilha, implementa, tô indo embora. Um mês depois aquilo caiu por terra. Não fazia parte da cultura. Aquilo não estava comprado pelos indivíduos, pelos grupos e pela companhia. Foi internalizado, né? Então, acho que isso
ajuda bastante a fazer essa roda girar, sabe? Essa cultura está sempre se reinventando, se inovando, praticando esses valores. A XP ela nasceu num contexto digital. Os clientes da XP são clientes digitais, né? Ela vive um processo de transformação contínua, né? Até porque a tecnologia de hoje não é a tecnologia de amanhã, não é a tecnologia de depois da manhã. Se você não entende isso, você não consegue implementar esse ciclo de transformação contínua, transformação e digitalização contínua, né? Hoje a XP é uma empresa digital, está inserida nesse contexto digital. Pergunta: dá para deixar de ser digital? Primeira pergunta. Segunda, né? É possível deixar de ser digital? Duas perguntas diferentes. Dá e é possível. O que você pensa? Vou responder a última primeiro, né? Possível. É possível, mas não é sustentável isso, né? E dá para ser digital? Eu acho que no negócio que estamos hoje, não dá. Não dá para existir sem continuar com essa cultura de transformação contínua. Por quê? Porque eu entendo que o perfil não é só um perfil da empresa, né? O perfil social ele tem migrado para o digital, né? Se você conversar com uma pessoa de 80 anos, ela vai ter uma prática. Se você conversar com uma pessoa de 15 anos, ela vai ter uma prática muito mais digital. Ela vai estar muito mais no dia a dia dela, com perfis e redes sociais e celular o tempo todo e etc. Então, assim, eu acho que para você permanecer no mercado, permanecer no jogo, você precisa necessariamente continuar no digital. Você precisa explorar todos os canais, as ferramentas, o potencial que esse segmento, né, que essa visão tem. Não é nem um segmento, é uma abordagem, né, que essa abordagem tem. Acho que as coisas são complementares. Acho que faz sentido você ser totalmente digital e nunca ter um calor humano, nunca ter um contato de fato. Acho que não, também, não é o extremo, mas sair do digital eu não vejo como uma opção, não só para a XP, acho que para quase todos do mercado. E na sua visão, o que é que neste motor contínuo de transformação, quais são nesse motor contínuo de transformação as engrenagens que têm que ser mais protegidas? Que se falharem, você corre o risco de começar a quebrar o motor e deixar de ser digital. Perder esta característica de ser visto como uma empresa digital. O que é que tem de mais valioso que tem que ser tratado com muita atenção? Eu tenho alguns elementos aqui, ponto de vista particular também, tá? Uhum. Mas quando você está no mercado financeiro, você lida bastante com a confiança da pessoa que está do outro lado. Se você está no meio digital ainda, você é um pouco mais distante daquela pessoa, né? Se você está ali, por exemplo, você tem uma agência como um banco convencional, as pessoas elas gostam de estar ali, de conversar, de olhar no olho do caixa e essa pessoa aqui que está cuidando do meu dinheiro, ok. Passa por confiança também. Quando você está no meio digital, você tem que ter isso muito forte. Então você tem que ter uma boa disponibilidade, você tem que ter muita transparência, você tem que ter bons agentes que fazem esse trabalho, seja no momento de atendimento, seja no momento de montar uma carteira para quem tem um assessor. Então você tem que ter eu gosto de chamar de presença virtual. Uhum. Se você ficar só no digital, sem uma presença virtual, você também perde o jogo. Que esse seria o substituto ali, né? Seria o equivalente ao nosso calor ali do dia a dia. Então, eu entendo que os elementos que você precisam ter, tem elementos de tecnologia? Sim, mas eu acho que eles são muito mais ligados ao cliente, ao ser humano, do que a tecnologia. Eles são muito mais ligados legal, aquela companhia, eu confio nela, confio. Ela é transparente comigo? É transparente comigo. Quando mexe com dinheiro, você tem que falar de confiança, né? Quando acontece alguma coisa errada, eu tenho um suporte adequado? Tenho. Acho que aí sim você começa a marcar sua presença de maneira firme ali. Se você tirar esses elementos, eu acho que você movimenta demais e aí você não consegue manter o seu cliente. Você não consegue manter aquela confiança de pé. Se você tirar elementos de tecnologia, você consegue manter o seu cliente? Talvez sim. Não dá para você tirar todos eles, mas talvez se você tirar uma solução ou outra, sim, você consegue. Eu não vou mais agora ter
soluções para web, vou ter somente aplicativos. Talvez seja o mercado, tem empresas que exploram só esse caminho. Mas você tirou um canal. Agora, quando você tira a relação com o seu cliente, eu acho que aí você perdeu. Muito bom. Acho que aqui, Luiz, até se puder trazer um pouco assim de dores, coisas que, nossa, quebramos um pouco a cabeça aqui, ali, acho que só até para ajudar o pessoal a entender que a gente acho que já foi entrando num consenso super bacana aqui de que transformação digital é uma jornada eterna, é um ato contínuo, ele é quase um elemento de cultura, de sempre buscar transformar, melhorar, né? Uma coisa que a gente vai construindo em camadas, um prédio que não acaba nunca aqui, eu acho que isso é super bacana. Eu acho que é bacana também a gente tentar comunicar que, assim, minha percepção, pelo menos, é que não é uma linha reta. Não é esse prédio, não é aquele prédio bonitinho, espelhadinho, retinho. Ele é todo meio tortinho. Tem que parar de pé, né? Mas ele é todo meio tortinho. Tem uma parede com uma cor um pouco diferente da outra. A coisa vai encaixando e ele vai parando de pé e vai ficando grande, né? Mas assim, do que eu já vi de experiência de consultoria, né, em clientes assim que fizeram processos fantásticos, nossa, a estrada ela é turbulenta, né? Então aí se te ocorrer situações, né, eu falo, puxa, aqui a gente quebrou um pouco mais a cabeça, isso aqui doeu um pouco mais, isso ainda é uma questão para a gente hoje, né? A gente ainda está lutando com isso. E puder compartilhar com o pessoal, acho que seria fantástico. Claro, claro. Nem tudo são flores nesse caminho, né? Imagina uma jornada de 20 anos aí, com várias marcas, vários movimentos, nem tudo são flores, sem dúvida. Tem algumas coisas que me ocorrem, sim, que falam, olha, esse momento aqui foi mais complicado, essa situação é mais complicada de resolver. Vou dar alguns exemplos aqui, né? Dentro da XP a gente tem muita autonomia entre as áreas. Então são áreas muito grandes, ou melhor, são áreas menores, mas a empresa é muito grande, tem muitas áreas, né? E essas pessoas têm autonomia. Poxa, se eu vejo aquela solução ali de mercado, faz sentido para o meu negócio, faz sentido para o meu segmento aqui dentro da empresa, eu vou contratar, eu vou trazer alguém para operar aquilo. E algumas vezes acontece de falar, opa, pera, eu sou da governança lá, né? Eu sou um cara chato que fica olhando para todo mundo, né? O cara que almoça sozinho, como a gente fala. Então, algumas vezes você identifica situações que, olha, peraí, essa ferramenta aqui ela está duplicada com essa outra. Ou essa prática aqui, ó, ela precisaria andar junto com esse processo. Por quê? A autonomia ela te dá muita velocidade. Isso é uma realidade. Já conversei com pessoas de outras empresas e tal, e quando você fecha a autonomia, você fecha a evolução da empresa. Você fecha a velocidade que a empresa evolui, na verdade, do meu ponto de vista. Então essa autonomia tem ótimas qualidades, mas também tem alguns defeitos. Às vezes você cria ali um shadow IT, às vezes você cria uma duplicidade, às vezes você cria um ponto de gargalo, uma ineficiência que você tem que correr ali na frente e voltar e falar, opa, pera, isso aqui a gente vai ter que refazer. Então, numa empresa grande como a XP, várias marcas, várias iniciativas, a gente tem essas pequenas dores. Acho que são dores do crescimento, faz parte, mas tem essas pequenas dores. Claro, quando a gente identifica uma determinada situação, um processo que sempre foge, fala, opa, pera, a gente tem que criar um caminho, então, para todo mundo saber que é por aqui. Quando é pontual, vai lá e corrige, mas quando é corriqueiro, tem que criar um caminho. Então, essa é uma das dores. Tem outras também. Tem, por exemplo, acho que foi um problema que não impactou somente a XP, muitas empresas, né, tiveram ali problemas no momento da quarentena, da pandemia. O país fechou. Então, imagina, né, para uma empresa que sempre foi muito presencial, imagina que nós temos a mesa institucional, onde ficam lá os traders mesmo. Então, todo aquele equipamento que é mais tradicional, aquele mercado que ele é mais um modelo mais caloroso. Imagina para a gente fazer tudo isso virar para home office de uma hora para outra, porque tinha risco da rua fechar, do condomínio fechar, tudo aquilo que a quarentena, infelizmente, impôs para todo mundo, né? Então, foi um momento também, foi complexo, não foi uma situação simples de resolver, mas, de novo, a cultura, o alinhamento ajudou bastante ali, a gente saiu do outro lado, inclusive, bem rápido. Mas foi um momento de, opa, pera, deu uma tensão ali que, será que esse negócio vai funcionar dessa forma? E funcionou, teve ganhos depois, inclusive, virou case, etc. Mas não foi um momento fácil. Tem outros momentos, a transformação digital, como eu falei, são camadas. E Fernando acompanhou bastante, né? Teve um momento em que a gente crescia muito a área de tecnologia. Então estava todo aquele, a metodologia, a organização ali através de squads, através de tribos, e
e aumentava muito. Então a empresa cresceu bastante a parte de tecnologia em determinado momento. Já faz alguns anos, mas passou por esse momento. E a gente não tinha infraestrutura para isso poder crescer de forma dentro do prédio, com toda a estrutura que precisava para as pessoas desenvolverem. A XP teve que se reinventar novamente, mas não foi um momento fácil. Precisava, por quê? Porque tinha que aproveitar aquele momento de mercado, tinham produtos que eram importantes e estratégicos para lançar, tinha que colocar gente boa para dentro, para poder desenvolver, entregar, tinha que trazer know-how diferente, porque você estava implantando uma cultura diferente, uma cultura de agilidade, mas foi um momento também que não foi simples de orquestrar. Por quê? Porque é muita gente chegando ao mesmo tempo, mas as coisas assentaram. Nesse momento a gente trabalhou bastante com escritório, com cowork, com home office, etc. Mas foi um momento mais difícil ali da gente... onde está todo mundo? Quem é quem aqui no meio? Mas acho que foi um aprendizado importante também. Foi um aprendizado que saiu muita gente boa desse meio, muito produto bom. A gente experimentou bastante o que funcionava e o que não funcionava. E aí montou-se a cultura, a nova cultura XP, mais voltado para tech, inclusive nesse momento, né? Então, foi um momento ali que a gente teve uma organização de organograma, que foi bem significativo, foi bem bacana para a gente. Hoje nosso CEO é o Thiago Mafra, que ele era o CTO. Então veja que veio logo depois, né, desse movimento de fazer a tech mais ágil, fazer toda essa formação, essa reorganização. É uma dor do crescimento. É um momento difícil, né? Quando você está mudando, às vezes alguma coisa, opa, isso aqui esbarrou, trincou, vamos voltar. Mas eu acho que faz parte. Foram momentos ali que a gente teve que redobrar a atenção, porque, olha, aqui vai dar trabalho. Se a gente descuidar, a gente pode perder o controle nesse ponto ou naquele. Então, vamos focar. Então, nem tudo foi fácil, né? Tem a operação do dia a dia que já não é fácil. A XP ela é muito regulada, ela tem os órgãos reguladores ali. Muito regulado, Assim, então, tem uma série de órgãos reguladores que ficam ali. Quando você opta para ir para o segmento de banco, aí você adquire mais reguladores ainda. Então, todos esses movimentos aí eles têm que ser muito bem assistidos, muito bem monitorados, para a gente não cair em pontos desse tipo. Em pontos que impactam o cliente, em pontos que impactam a regulação, em pontos que impactam a disponibilidade. Então, falei de 3 momentos aí, né, mas tem muito mais. Teve momentos que foram mais críticos ali. Não, muito bom. Pessoal, acho que a gente aqui vai caminhando um pouco aqui já para o final do nosso papo. Passou bem rápido aqui, mais ou menos uma hora já de conversa. Eu ia pedir aí para os nossos convidados trazerem, assim, como é que vocês resumem, né, essa jornada toda, 3 vídeos, essa conversa super sensacional aqui. O que vocês querem deixar como mensagem final, né, para os nossos ouvintes? Em cima do tema de transformação digital, talvez alguns conselhos, algumas recomendações, algumas provocações para o pessoal em casa digerir. Quer começar, Marcos? Claro. Dessa sequência de 3 eventos, né, foi talvez um dos itens mais interessantes ou mais importantes, né, essa percepção da diferença entre ser digital e ser transformado, né, ser digitalizado, né. Eu me digitalizei, né? A minha organização se digitalizou. Eu comprei tecnologia, coloquei para dentro tecnologia, fiz aqui, botei um departamento, botei uma área de inovação, botei uns squads aqui, então eu estou digitalizado. Isso é bem diferente dessa transformação cultural, né, de criar toda essa infraestrutura. Quando a gente fala de transformação, a gente fala muito mais das pessoas do que propriamente do arcabouço de tecnologia que está envolvido, né? Então, transformação toca muito profundamente cultura, esse caldo cultural que fomenta a inovação, que permite que as ideias fluam, que, não obstante, permite também a governança, né, o controle, que cria, né, condições para suporte estratégico à decisão, entender, ter visão do que está acontecendo com a organização para se mover rapidamente, mudar a maneira e a forma como faz as coisas. Achei que foi muito legal essa nossa sequência de vídeos, de podcasting, onde a gente trouxe achados, conselhos, compartilhou experiências, trouxe aí algumas ideias bem práticas do que é transformar. Falamos lá
de integração dos processos, de quebrar silos, falando da importância da tecnologia, né, a tecnologia no papel dela como viabilizador, falando da transformação, que é o protagonista em si, da cultura, e a gente fecha aqui com, né, toda essa brilhante exposição sobre todas as lições aprendidas nessas 2 décadas da XP. Eu, da minha parte, né, estou bastante satisfeito, acredito que todos os nossos interlocutores também devem estar, e todos os que assistirem, tiveram a oportunidade de assistir, também vão tirar dessas sessões ótimos direcionamentos e conselhos de como entender a sua própria jornada para ser digital, não ser transformado, né? Se tornar, incorporar isso. Agradeço aqui toda essa oportunidade para estar participando. Participei de 2 sessões, né? Então, eu e o Fernando participamos de 2 sessões, então a gente está bem privilegiado aqui, foi muito bom. Muito obrigado à Bridge, né? Nós da Software AG, como parceiros da Bridge, valorizamos muito essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando as nossas experiências. Muito obrigado aqui, Luiz, por ter compartilhado, né, toda essa experiência, essas jornadas que vocês executaram com bastante assertividade e com bastante sucesso. Muito bom. Luiz. Tudo bem. Marcos, eu não participei dos outros capítulos do podcast, mas eu assisti. Então, aprendi bastante com o Fernando, com o Marcos. Poxa, foi bem legal. E hoje aprendi mais um montão de coisa. Então, para mim é muito rica essa troca, tá? É legal compartilhar aqui a experiência, um pouquinho da visão da XP, meu ponto de vista ali. Mas a gente sempre colhe bastante também, né? Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem final, né, para quem está passando ali por transformação digital, eu acho que você precisa entender qual o propósito, qual o problema que você tem que resolver, qual o problema que você quer resolver ali para sua companhia. Você quer se reposicionar no mercado, você quer um diferencial, você quer ser mais eficiente, você quer mais presença digital, você quer... Qual que é o seu propósito da transformação digital? Porque a transformação digital ela não é uma coisa só, né? Acho que um ponto chave para a gente falou bastante hoje aqui, né, sobre dados e tudo mais, mas esse foi um ponto chave para a gente no momento que a XP, isso há 3 anos atrás, resolveu abrir o IPO ali. Uma coisa que a gente se fundamentou, e aí a Bridge ajudou bastante a gente nesse momento, né, a parceria foi muito forte ali naquele momento, foi uma virada de chave de fato, foi a gente se basear em dados. Então tínhamos dados? Tínhamos, mas talvez não na melhor organização que podia ser naquele momento. Então, fechar uma parceria boa, você ter boas pessoas do seu lado fazendo essa análise com boas provocações faz toda a diferença. Então, se basear em dados. Aí você consegue dizer qual o rumo que você tem que tomar. Como que você pode ser mais para este produto, ou mais para aquele, ou mais para este mercado, ou mais para aquele, ou às vezes até se você não tem tanta clareza do seu problema, você fala, poxa, eu sei que meu cliente está indo embora, mas eu preciso saber por quê. Legal, se baseia em dados então. Então esse foi um momento chave, um dos momentos ali de transformação digital importante da empresa. Acho que se basear em dados é bem muito relevante, tá? E no mais, muito bom estar aqui com vocês. A Bridge já é parceira de longa data, o Fernando eu conheço há muito tempo. O Marcos, foi um prazer estar aqui com você. Muito conhecimento aqui pra gente, que eu consegui absorver aqui contigo. E é muito bom estar aqui trocando essa figurinha com todo mundo. Muito bom. Pessoal, fechamos por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final. Queria agradecer imensamente Marcos, a Software AG, XP na figura do Luiz aqui. Puxa, um privilégio para a gente ter participado de um pedacinho dessa história fantástica e colocado o nosso grãozinho de areia ali, porque é uma baita de uma praia, né? Um negócio sensacional que vocês têm feito, têm feito, tenho certeza que vão continuar a fazer. Para você, né, ouvinte nosso aqui, espero que tenha ideias, conceitos, provocações, né, te inspirado um pouco a iniciar um processo desse dentro de casa, colocado mais lenha, né, num processo que talvez já esteja acontecendo dentro de casa. Acho que o que resume a jornada toda não é projeto de transformação digital, é processo contínuo, ato contínuo, dados, integração, visão do cliente, cultura, equilibrar um pouco desses pratinhos na medida do possível. Um andar por vez desse prédio não vai ficar retinho, perfeito, tem
tem dores aí, curvas aí nesse caminho, né? Mas a jornada acho que compensa, vale muito a pena. Espero que a gente possa ter contribuído com ela aí para a tua organização. Obrigado mais uma vez para todos e a gente fica por aqui. Um abraço e até uma próxima.